Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Olá, eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Alô, Alô, olá! tudo bem, Ju? Tudo, e você, amiga? Tudo bem também. As loucas aqui, né? Não tem convidada, a gente tá flutuante. Mas achei super simbólico, né? Hoje é o 10º programa, 22 de dezembro. A gente faz um ciclo, né, com 10 programas e acho que é legal a gente conversar sobre isso também. Sim, eu acho que faz super sentido e eu acho que fecha um ciclo também, principalmente porque tá em conjunto com essa época, né? De Exato. virada de ano e esse não tem como negar, né? Que a gente acaba fazendo uma retrospectiva, uma avaliação, uma recolha de vontades, né, para o próximo ano. É inevitável, eu acho. E depois o quanto esse desejo, né, de manter uma conversa, é uma conversa que expande, vai trazendo esses outros interlocutores, e aí o formato das conversas, entrevistas ganhou força, né? Sim, e aí nesse sentido eu pensei que a gente podia fazer uma retrospectiva, né, de como foi 2020 pra gente, e também de como foi 2020 no Ladeira, né, que começou nesse ano maluco. E interessante também que a gente começa com um episódio que a gente, né, esse que tá ali como piloto, que foi todo editado, né, escrito antes, trabalhado, cheio de vontades assim, né, de acumuladas de anos, né, que a gente queria colocar em quadros assim, como se a gente conseguisse alcançar, né, em Uhum. quadros. É bem interessante olhar para eles assim. Sim, é uma coisa que eu tenho essa força, além do que vem dos convidados, né? Porque são convidados incríveis e que com temas assim, acho que com muita pertinência, né? Que talvez na dança, estava pensando sobre isso, na dança alguns temas eles são etéreos assim, né? A gente fala do modo geral, a gente não dá muito nomes aos bois, né? Não fala muito específico, não conta muito as histórias individuais, as passagens. Eu não vejo muito isso assim acontecer. Sim, sim. Não sei se a maneira como a gente exportou nas instituições oficiais uma dança também oficial, às vezes tira esse lugar pessoal, né? Porque quando a gente vai na cultura popular, eu sinto que tem outra relação, que se nomeia, né? Quem que foi o mestre, quem até se nomeia o aprendiz. Eu posso te ser um romantismo meu, mas eu tenho a sensação que as pessoas estão mais lá. E essa potência também para mim, com a fala do Milton, acho que eu também só consegui ouvir a fala do Milton também de toda uma, né, sequência de falas, esse lugar despretensioso, né, que revela uma potência quase inevitável a gente não dar ouvidos àqueles que estão ouvindo a gente, não continuar fazendo porque reverbera e estimula, né? Motiva a gente a continuar fazendo porque é tão rico, né? A experiência de ouvir,
dar luz a essas questões, assim. Então eu fico muito com essa palavra do despretensioso. Tá, então, Ju, vou te fazer algumas perguntas. Eu queria saber, no ano de 2020, o que que ficou em suspensão e o que ganhou impulsão? E a presença do sonho, Hum, esse outro lugar, né, inagarrável e completamente imprevisível que afeta. que lindo, Paulo. Uau. É, tamo bem. Essa parte. Contempladíssima. Ai, que forte, né? A gente rever, né? Refletir. E nesse lugar, né, que a gente está há 2 meses, é um treino, né? É uma prática é bem isso, de ouvir, ter o que falar. Às vezes você não tem que falar, mas sai e de repente você fala assim, nossa, eu nem acredito que eu falei algo que estava a ver, porque às vezes a gente viaja. Uhum. E aquilo cruza e a fala acontece assim numa numa fluidez, assim, né, de escuta mesmo. E aí você fez ali um silêncio, né, entre as duas colocações que se colocou, do ouvir. Qual que foi a primeira mesmo? Do músculo, da escuta Do e do músculo. sonho. Eu sou meio Dory, né? Eu esqueci. E aí Adoro. você fez aí você fez um silêncio, né? Eu falei, nossa, esse silêncio aí vai ser uma grande coisa. É que é o tempo do corpo, né? Eu tava falando da escuta e assim, para mim a palavra ecoar, ressonar é algo muito importante no afeto, mas na escuta o eco traz uma ansiedade que eu acho que esse ano eu aprendi a limpar o eco da escuta, assim como a antecipação também. Eu acho que ganhar impulsão um lugar de continuidade, assim, nessa pequenas produções, sabe? Repetições, assim. Eu entendi Uhum. isso, assim. Aí fez um programa, faz outro, faz outro, faz outro. Igual o caderno. Fez um caderno, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. Fez uma aula, faz outro, faz outro, faz outro. Essa impulsão cíclica e repetida, assim, sabe? É, 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 variando e aprofundando no mesmo propósito, assim. Que E que é forte. isso que, que impulsiona o continuar, né? Escreve um artigo, continua escrevendo, assim. Lê um texto, continua. Que era algo que não estava muito presente na minha vida, assim, né? E eu acho que a suspensão talvez tenha sido esse lugar de duvidar, sabe? Eu suspendi a dúvida, assim. Por Uau. mais que ela exista, eu suspendi, assim. A dúvida existe, mas ela precisa estar um pouquinho descolada de mim, assim. Uau. Ô, Ju, e o que te contaminou e o que você se sentiu imunizada? Contaminou. Me contaminou. Eu tive muita oportunidade de estar mais sozinha, coisas que eu não tinha muito tempo. Então me contaminou essa companhia de mim mesma, assim. E me imunizou, e que acho que essa mesma coisa me imunizou da toxicidade que eu mesma crio na minha presença. Uau. E a última é do que você se isolou e com o que você se conectou? Eu me isolei
Eu acho que do espaço fora, né? Que era muito expansivo, multifocado, disperso, para preencher espaços vazios que às vezes não preenchiam. E eu me conectei. É isso, me conectei contigo, Paulo, que era há anos que a gente estava desconectada. Não desconectada, né? Mas Mas querendo a, mais. a potência da conexão, eu creio que é isso. Como eu já vivia num isolamento social por conta desse contexto maternagem, quando você também teve que ficar mais online e teve que sair de um presencial que demandava o teu foco, né? Uhum. Acho que automaticamente fez a gente realizar aquilo que talvez as duas estavam perdendo, né? Tipo, perdendo não, estavam para outra direção, né? E o voltar-se para si, para não dispersão de fora, fez a gente se conectar e gerar isso, né? Gerar esses encontros. Incrível. Me fala 3 coisas que vão documentar esse ano para ti no coração. Nossa, 3 coisas. Foi um ano, parece que um ano em 5, assim, sabe? Uhum. De coisas que aconteceram. Mas o conhecimento, a confiança e o amor. Esse amor que cuida, assim, sabe? Que conta, que gera encontro, gera um estado de paz mesmo, assim, e que parece que agora vai voltar tudo confiança e conhecimento. Ah, é o ciclo lá do impulso. Uhum, exato. Nossa, agora eu preciso ouvir, porque eu nem sei o que eu falei. Que ótimo. E então eu não escrevi essas perguntas, eu vou fazer o que eu senti delas para você. Tá, tá. Eu também propus assim, meio no sentir. Então eu tenho vontade de ouvir de ti o que expandiu e o que concentrou, né? Nossa, deixa eu sentir aqui. Eu senti o movimento da concentração muito forte, sobretudo de tempo, né? De eu estar me deslocando menos, então o tempo ficou concentrado e aí eu comecei a ter tempo para fazer muitas coisas que eu queria e nunca podia. Então me vi num movimento de muito estudo, de muita ação, né? Não, algumas pessoas me encontram e falam: você produziu muito na pandemia. Eu não me senti produzindo, eu me senti agindo. Então eu fiquei bem conectada com a concentração. E no corpo também, assim, eu senti que eu tô há alguns anos assim perseguindo essa ideia de músculo. Eu sempre vibro na falta, quero mudar isso, mas ainda tenho esse registro de vibrar na falta e eu sinto uma falta de músculo, então tá um tempo que eu tô perseguindo o músculo e parece que esse ano o músculo começou a chegar. E aí o que expandiu é difícil assim eu mapear. Talvez o que expandiu é algo assim mais etéreo. Eu sou sempre muito concreta, muito objetiva e tenho acesso a algumas coisas. Eu estou falando muito do inominável esse ano, do não ter palavra, porque eu acho que tem uma outra dimensão enfim, que eu estou tocando com, que talvez esteja na relação com essa expansão,
que ainda é muito etérea, sabe? Mas Uhum. tá expandindo esse etéreo, que eu ainda não sei o que é. O não saber, eu acho, então, que se expandiu. Que lindo. Engraçado porque você se diz muito concreta e eu te vejo muito cósmica, né? Não sei aonde que isso não é concreto, mas eu parece muito mais poeira estelar, né? E eu percebo muito esse músculo que você fala que tá chegando agora, assim, percebo mesmo. Outra então, tá preparada? Tô respirando aqui. Qual foi a fissura e qual foi a cura? Acho que uma fissura social, no lugar de estar sempre disponível para o encontro, mesmo quando eu não estava. Então isso se fissurou. E aí a cura foi num lugar do não estar disponível, do dizer não para certos encontros, de um fechamento mesmo, assim, de algumas disponibilidades que antes estavam sempre tudo aberto. Então é bem conectado. Eu sinto que fissurou. Às vezes eu falo, acho que eu vou precisar fazer tipo autoescola, né? Quando você aprende a dirigir, acho que eu preciso fazer uma auto aprendizagem de. A gente falou, né, relações humanas na última gravação com a Paula, uma auto aprendizagem de como se relacionar nesse lugar do limite. E assim, a pandemia trouxe para mim muito limite e às vezes é muito curador, assim. Não estou dizendo de cortar relações, mas de falar, olha, vamos distanciar, vamos até aqui, né? Entender Uhum. esses limites. Bem conectado também, senti bastante isso. Eu cheguei no momento ali também, né, de não negociar, que meu querer não era negociável, né? Bem interessante isso. E eu acho E que sabe até essa. uma coisa bem curiosa, eu até pensei em você, nessas coisas super cotidianas. Teve uma vez que acho que a gente tava num grupo de WhatsApp, e aí uma época você saiu do grupo, aí todo mundo, nossa, o que aconteceu? A Ju saiu, depois você voltou, enfim. E esse ano eu tive muito esse movimento de sair dos grupos, sabe? Te compreendi. Mas às vezes é pra gente mesmo, não é nem em relação às pessoas, né? A gente não Total. consegue dar o limite de o quanto tá desprendendo de atenção, né? Total. E que aquilo tá ocupando algo que deveria estar direcionado para outra coisa, né? Eu acho que essa pergunta da fissura e cura, ela você já de alguma forma já falou, mas que talvez você encontre algo para dizer sobre essa relação sua do afeto no social e no singular. Como que você consegue ouvir essa pergunta no âmbito social e no âmbito singular? O que ficou para você esse ano? Olha que engraçado, quando eu penso em mim, eu penso nesse lugar muito social, né? Mas um social que é quase aquele lugar de conversa no estádio, quando você tá falando com todo mundo, mas também não tá falando com ninguém, né? Uhum, E acho que isso é um lugar que eu cultivei, tenho uma facilidade de falar com muita gente, mas a proximidade não se estabelecer. E esse ano que eu senti é que eu comecei a cultivar um lugar da proximidade. E que aí eu não consegui falar com tanta gente. uhum, E é um aprendizado para mim, assim, esse lugar da proximidade. Porque olha que louco, né? Eu sempre achava que a questão era assim, ah, será que eu consigo, né? Tá com outro. E eu percebo que às vezes é muito mais essa minha disponibilidade de estar exposta, né? Quando a gente se aproxima, a gente se expõe mais, né? Outras coisas uhum. aparecem. E eu, Capricórnia, né? Sempre no lugar de está tudo bem, cultivando a proximidade, às vezes aparece que não existe, né? Tudo bem.
Uhum. Tá, e aí a última vai ser em outro, quase a mesma coisa, mas eu queria colocar a palavra de presença, assim, 3 presenças suas que você conseguisse colocar em forma de palavra. 3 presenças minhas? Presenças de corpo, assim. Ah, tá. A presença do músculo, né? Elasticidade, força e respiração. Que lindo. A presença da escuta, que é sincronia, sem ecoamento no momento da escuta e sem antecipação no momento da escuta. Aqui no Ladeira, né, também, com esse lugar prático também da gente saber que vai ecoar na- no digital, a gravação, não sei o quê. Então é uma escuta que, uou, vai para outro lugar. E a gente não tem muito controle, não dá para se antecipar, porque a proposta não é a gente, né? A proposta é ouvir, é o espaço, porque se a gente se atravessa, a coisa não flui, né? Não tem a riqueza que a gente espera que tenha nessa reverberação, né, das presenças, das vozes, assim, né? Escutando, ouvindo, escutando, ouvindo. É bem louco. Ju, agora eu quero te perguntar umas coisas do Ladeira. O que que fica, assim, vou te pedir para você falar quais temas a gente abordou, de coração, não precisa cumprir todos, e o que que te abriu de desejo de abordar, que ainda não foi abordado. Ai, nossa. Tem muitos que eu quero abordar, principalmente porque vai desdobrando, né? Sim, E, total. é, e assim, é até difícil saber o que fica, porque cada um foi meio que um Lego, assim, né? Meio que encaixando uma coisa na outra, assim. E parece que esses 10 episódios, eles são uma coisa só, assim, né? São vozes, uma vontade de ser ouvida, assim, né? Agora veio a fala do Tuca, que é uma voz que não foi para o ar, mas que ele fala desse momento da pandemia, né? Que a gente está online, que é todo mundo liga o microfone e fala: "Estão me escutando? Estão me escutando?" Que é a fala que todo mundo ouve e está falando, porque a dúvida de que a tecnologia não esteja né, funcionando quando a fala vai acontecer, assim. Essa é uma fala que ficou bastante, e no fim a gente não conseguiu dar conta, né, desses defeitos técnicos, assim, a gente não conseguiu. E acho que volta ali o despretensioso do Milton, que me emocionei muito, assim, com esse salto também, né, a gente termina as gravações, esses episódios desse ano, muito conectado com a espiritualidade, né, e é algo que a gente não pensava em falar, né, mas Sim. que foi inevitável e foi aparecendo e fazendo sentido e cada vez mais. Então, e pensar que desde lá do Lincoln, né, que é uma constelação tão próxima da gente, né, quanto é parte do afeto essa constelação e esse modo de acontecer essas gravações, assim. Fica assim, esses encaixes, essa maneira orgânica de encaixar e que não é calculado, né, é algo assim que tá fluindo, assim. Que a gente, e parece que a gente nem, melhor não pôr muito a mão, assim, É, é. não estragar muito, tipo, só vamos
Vamos deixar a ladeira fazer, assim, né? Bem curioso mesmo. Acho que é isso que fica. E como você se sente sabendo que a tua voz está circulando, que você está sendo ouvida? Eu sinto que ó, agora vem várias. Vem a resposta assim, ai, um frio na barriga, ai, que nervoso, não sei o quê, mas ao mesmo tempo já não sou mais eu a voz, sabe? Uhum. A sensação é essa, assim, é que é a Juliana que tá falando e que as pessoas vão ouvir já não. É uma outra, é uma invenção, já não existe mais. Ela foi a fala de segundos atrás e que ela já modificou quando falou. Então, Que lindo. é que sem apego a essa voz que pode ser, foi a minha e que pode ser a do outro que vai ouvir, e que bom que ela possa existir, né, no ar aí. Quem é você na ladeira, dia 22 de dezembro de 2020? Sol, Mercúrio em Capricórnio, Júpiter, Saturno em Aquário, Lua crescendo em 22 de dezembro. Capricórnio também. Acho que eu sou ela, na ladeira, eu sou aquela que tá pondo os banquinhos assim para todo mundo sentar, umas cangas assim, trago, faço um piquenique. Vou pondo assim, né, trago umas plantinhas e vou fazendo coisinhas, conversando e vou deixando as horas passar e aglomerando ali. Acho que eu sou essa. Adoro, Talvez só a imagem dos banquinhos solitários, né? Pode ficar. Mas adoro. que eu tô ali esperando chegar. Ah, olha, eu vi Gente, Pedras d'Água do Futuro. exato. Muito, né, Pedro Stein? Olha aí, já tá anunciando, né? Anunciando aí que É. o futuro. Que legal. Nossa, agora então você, né, Paula? Quais são os momentos da ladeira que te marcaram nesses episódios? Olha, me marca a gente falar de dança e falar da vida e falar do mundo, não ter assim fronteiras fixas, dividindo até onde vai a dança, até onde vai a vida, até onde vai olhar para o mundo. Acho que isso me move, me toca e me entusiasma de uma maneira muito profunda. Eu faz anos que eu dou aula de história da dança e esse último ano, por conta desse contexto pandemia, dos alunos terem mais aulas virtuais, né? As disciplinas teóricas ganharam espaço nos projetos que eu trabalho. E aí eu consegui entrar num ramo de história atual, né? História da dança atual. E aí sempre aparecem mil assuntos. Eu começo, assim, entro pela porta de dança e quando eu vejo a gente está falando da vida, né? E eu sinto que o Ladeira teve um lugar nesse tom que me entusiasma muito, porque em vários momentos social, voltando lá a coisa do social, o grande estágio, falando para todo mundo e falando para ninguém, parece que dançar, trabalhar com dança é algo muito desconectado, né? De uma vida, Uhum. de uma vida com sentido mais amplo. E aí, nesses momentos, né, em sala de aula, aqui no Ladeira, em performance também, algo se afirma e diz, olha, dança é muita coisa, não é só dança e não é mais que dança também, né? Enfim, esse lugar das fronteiras, bem móveis. Mas fica no coração para mim, assim, alguns momentos onde eu senti que as falas eram muito urgentes, né? A fala do Lincoln muito urgente, a fala da Bruna, da Carol muito urgente. Não dá nem para nomear, assim, a do Tuca, que não foi pro ar, muito urgente, a da Ana,
muito urgente, a do Milton. Então, assim, eu sinto que teve vários momentos, vários, é difícil nomear, assim, porque a gente acaba esquecendo, a da Lu, né, a da Lívia, a da Marina, as falas urgentes, e que força, né, uma fala urgente sendo ouvida. Então, Da Catiusca, Catu, né? nossa, super. Eu sinto que teve esse lugar, sabe, Ju? Acho que a gente não planejou Uhum. isso, mas no encontro aparecia essa urgência e a fala vinha na urgência. Algumas aconteceu, né? Olha, vamos falar desse assunto, né? Vamos falar do abuso, vamos falar da política, mas aconteceu em outros momentos também. E, puxa, como é forte lidar com isso. Sim, E muito. E como você falou, abre esse desejo de desdobramento. Eu também sinto assim que vão ficando links de um programa para o outro, de um convidado para o outro, e dá vontade de, ainda tecnologicamente, não sei como a gente media isso, mas também de criar uns encontros com 4 convidados. A gente fez com 2, que foi incrível, mas assim, vontade de juntar mais gente, expandindo esses temas. Essa questão da urgência tá forte, né? Então, assim, encontrar as urgências de quem tá ouvindo a gente, quer conversar junto, Uhum. né? E entrar em Você... questões que eu acho que a gente também entrou aqui, que é o que não se fala sobre dança, porque ou porque tá nesse lugar oculto de manter um modus operandi, ou porque é muito doloroso e ninguém quer falar, ou porque é muito específico do métier, aí parece que só diz respeito a quem tem essa experiência no corpo, mas esses lugares dessas sombras me interessam, essas sombras da dança, porque talvez a gente traga a possibilidade de passar luzes outras, né, que Uhum. criem outros desdobramentos para além do que o assunto inicial sugere. Ótimo. Você já falou o que eu queria perguntar de qual foi os temas que foram contemplados e o que você que deseja, né, para os próximos programas. Então, aí agora fala você, quem é a Paula nesse 22 de dezembro de 2020 na Ladeira? Olha, hoje o sol tá entrando em Capricórnio e eu realmente tenho uma coisa com cabra. Desde lá do Senta, Vila Velha de Ródon, que a gente ia e ficava lá com as ovelhas e com a cabra. Ali me caiu essa ficha dessa coisa do signo, né? Porque era Áries e Capricórnio, o solar e o ascendente ali, aquelas cabras berrando o dia inteiro. Mé, mé. Então eu acho que hoje na ladeira eu tô assim, agarradinha, sabe? Na ladeira assim, tentando subir um pouquinho, sabendo que é comprida a ladeira, eu tô aqui no comecinho, mas eu tô agarradinha, assim, igual a cabrinha, subindo um morro. Usa, usando boca, Um pata. chifrinho, um pedaço de chifrinho. Até tô vendo você. E eu jogo o banquinho, venha, senta aí, descansa um pouquinho. Exatamente. Quer um bolo de cenoura? Eu lá, transpirando. E a taurina só. Ai, Mas é gente, engraçado, muito eu bom. sinto que eu rolei a ladeira, agora tá parecendo que precisa subir um pouquinho. Ontem eu comecei a fazer uma playlist da ladeira. E tem várias, assim, tem várias músicas com nome de ladeira, né? Ladeira do não sei o que lá, várias ladeiras com nomes. Tem descendo a ladeira, subindo a ladeira abaixo, tem vários, tem muita música com ladeira. Ladeira no título da música, tem um grupo chamado Ladeira, tem ladeira na letra da música, Ai, que maravilha. muita coisa. Eu vi recentemente, de novo, que eu tinha visto ao vivo, um espetáculo do Guilherme Botelho, né, que é um brasileiro que mora na Europa há anos e dirige uma companhia na Suíça. E ele tem um espetáculo que chama Normal. Esse espetáculo é uma hora de quedas, assim, Hum,
E é assim, parece que é uma coisa que todo mundo já fez, né? Mas tem algo ali sobre gravidade em quem assiste, né? O que me causou quando eu vi no teatro e vendo em vídeo também, senti muito forte que algo sobre gravidade. E aí eu fiquei com vontade, né? Tem gente que fala, ai, falem mais de história, não sei o quê, de pegar as grandes quedas da dança. E as pequenas também. Super. E as pequenas quedas também. As pequenas Vou quedas fazer lá também. no nosso feed do Instagram. Super. Tem no nosso programa piloto, tem, né, aquela que foi a Poéticas da Dança, né, que eu descrevo a ida ao chão. Eu vi. Não É. é? O que eu ia falar agora? Putz, fugiu aqui. Ah, como será que é ladeira em outras línguas? Será que existe? Vamos procurar. Quem aí tá ouvindo a gente, se souber como que é em outra língua, a palavra ladeira não vale descida, subida, não, é ladeira mesmo. Se existe em alguma outra língua. É tipo saudade, É. né? Olha, realmente não sei. Pois. Eu tô curiosa. Coisas pra gente procurar. Da onde também vem a palavra ladeira. Em Portugal eu não lembro de ladeira, você Uhum. lembra? Tem uma música que eu achei portuguesa que é ladeira. Porque eu fico pensando no nome das Eu, ruas, né? Que tem escadinha, não sei o quê. Não lembro de nenhuma rua chamada hum, ladeira, mas vamos olhar, vamos olhar. eu acho que deve estar muito conectado com os povos originários e africanos, né? Essa, sei lá, essa nomenclatura, assim, né? É. Deve ter alguma coisa a ver com lado e beira, né? Ó. Sei lá. Fazendo aqui a super linguística, super entendida. Quem foi que falou acho que foi a Lu Navarro, né? A ladeira como esse ponto de contato. Agora você Uhum, falou lado e beira, me veio esse ponto de contato de novo. super, olha aí, já dá uma É, dança. Ai, que lindo. Então, agora é rumo a 2021, né? Roma 2021, Firme e continuidade, é o fortes. impulso aí de seguir, como você trouxe hoje. A constância. Constância, uma coisa. Nossa, Constância lembrou a Constança, de Ivone. E eu me apego muito a essa imagem do artífice, né? De estar todo dia ali, que não é produzindo, mas é um criando, fazendo, pondo as mãos na massa, tipo meio que um ritual, assim, né? Meio que um necessário fazer de numa via de autoconhecimento mesmo, uma via de nutrição, né? De vontades e sonhos. É, o fim de semana eu até postei lá o filme do Jodorowsky, da psicomagia. Ele fala dessa força do ato, né? Entre fazer e não fazer, faça. Faça. Uhum. Ah, uma coisa que eu vi uma amiga minha do mestrado, a Zélia, ela, ao invés ela tem um projeto que ela colocou assim, entre atos, entrevista nunca. Eu fiquei curiosa por Hum, isso, assim. Por que será que da onde vem a palavra entrevista também, né? Que a gente está se propondo a fazer com os uhum. convidados. E como que a gente poderia bagunçar, né? Ladeirar essa própria palavra de entrevista que tá, a grosso modo, que me chega é como se tivesse uma hierarquia, né? Uhum.
entre uma vista de quem pergunta e a vista de quem responde, assim. Aí eu até testei aqui entre falas, entre escuta, entre ou falas entre alguma coisa. Ou até o que ano que vem a gente se propõe Sim. a... É uma Ou só o bagunçada, né? convite, né? Dá uma bagunçada nesse modo de anunciar, né? Porque acho que tudo isso fez muito, como a gente não... Eu, pelo menos, essa parte, né, de dimensão, né? Quando você fala, tua voz está sendo ouvida no mundo inteiro, está indo, né, para outros lugares e até qual é a imagem que a gente faz, né? Em cada palavra que é escolhida é uma imagem que, né, você escolheu aquela palavra, diz muito sobre, né? Então, eu, por exemplo, não tenho muita experiência nisso, então até isso a gente teve que aprender, né? Como a gente começou a fixar um dia na semana de gravação, um dia na semana de lançamento super no empírico, né? Mas é total na aprendizagem. Mas agora... Porque as deusas produções, né? Elas nasceram junto com a gente. Mas agora eu fiquei ainda lá atrás, você falando dessa hierarquia, né? Entre quem pergunta e quem responde. Uau, eu não sei se é porque eu jogo tarô e eu já acho isso bem embaralhado mesmo, sabe? Porque no jogo de tarô, muitas vezes eu sinto que o grande movimento, assim, o movimento de fazer a pergunta, nossa, já é um mega movimento, né? De fazer a pergunta. Total, é verdade. Assim como que o que a carta traz, dependendo do movimento da pergunta, pode ser algo assim enorme ou pode também ser algo normal. Enfim. Fiquei pensando verdade, agora não como é tinha. a entrevista, como seria, né, trazer esse lugar da entrevista como um jogo de carta. Aí preciso aprender. Ou a eu não conversa sei, com o oráculo, né? Cada convidado é um oráculo. E aí o que a gente pergunta pro oráculo? Que aí eu acho que já muda a hierarquia também um pouco. Bem, Ok. vamos levantar isso, né? Vou treinar algumas cartas. E é isso, né? Vamos continuar nos falando e vamos passar essas festas. E 2021 tá Já logo ali, né? Dá pra ver chegando. E já temos Super. agenda, né? Que coisa linda, né? Já temos Episódios agenda para chegando. 2021. Agendas abertas. Delícia. Incrível. Então, até já. Beijinho. Beijo. Tchau, tchau. Até já. Beijo. Tchau. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.